Oi pessoal, tudo bem? Continuando o nosso último vídeo, a gente vai continuar tratando de dentística, porém dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação geral das cavidades, só para finalizar aquela última parte que a gente estava conversando, tá? Depois já vamos passar para a classificação de Black e por último sobre as classificações complementares da classificação de Black, ok? Então sem mais delongas, começando aí pela classificação geral das cavidades, fora a classificação por finalidade, que a gente já viu no vídeo anterior, a classificação por profundidade, a gente tem como classificar também de acordo com a quantidade das faces que foram atingidas ou que estão envolvidas por essas cavidades, tá? Quando a gente tem apenas uma das faces envolvidas, sejam elas faces oclusais, como é o caso dessa imagem superior aí, A, ou sejam elas proximais, no caso da B, sendo uma cavidade só, a gente chama ela de cavidade simples, tá? Agora, quando eu tenho um acometimento de duas faces, geralmente uma oclusal e uma proximal, que é o que está sendo mostrado nessa imagem inferior esquerda aí, eu tenho o que eu chamo de uma cavidade composta, tá? Quando duas faces foram envolvidas. Agora, quando eu tenho um caso como esse da imagem inferior do lado direito, onde eu tenho o envolvimento de três ou mais faces do dente, eu já tenho o que eu chamo de uma cavidade complexa, tá? Agora, de acordo com a forma e extensão dessa cavidade, eu também posso classificá-la de outras maneiras. Quando eu tenho uma cavidade que ela é limitada dentro das cúspides do dente, como assim? É como se eu tivesse uma caixa com a tampa aberta. A cavidade é essa parte da tampa aberta. Eu tenho todos os meus limites, né, em volta. Eu tenho uma inlay nesses casos, tá? Que é quando geralmente essa cavidade ela tá limitada apenas na oclusal do dente. Eu não tenho o acometimento de cúspide. Agora, quando eu tenho essa cavidade, essa caixa com a tampa aberta, porém um certo desgaste nessas cúspides, eu já tenho o que eu chamo de onlay, quando esse desgaste ele é mínimo, né? Eu não tenho o comprometimento da estrutura dessas cúspides. Agora, quando eu tenho uma cavidade onde eu tenho perda de pelo menos uma cúspide, é uma overlay, tá? Eu falo pelo menos porque geralmente a overlay ela tem o acometimento de todas as cúspides. É muito utilizada em preparos para prótese, então eu desgasto todas as cúspides porque eu preciso fazer um preparo ali que vai levar uma coroa em cima, tá? Então eu tenho perda de cúspide aí, no caso da overlay. Então, recapitulando aqui, inlay está contido dentro da caixa, dentro das cúspides aí, a coroa do dente é o limite. A onlay, eu ainda tenho essa cavidade contida, porém um certo desgaste nas cúspides, e a overlay eu já tenho perda de cúspide. Eu consigo ver isso nessa imagem, por exemplo. A A, eu poderia falar que é uma inlay. Parece que tem um certo desgaste ali, porém, percebam, esse desgaste parece estar limitado nas proximais. Quando é assim, e quando eu não tenho o acometimento das cúspides, eu ainda posso chamar de inlay, tá? Agora, quando eu tenho um desgaste, que é o caso da figura B, é o caso da nossa onlay. A cavidade ainda está contida, porém eu tenho um certo desgaste da cúspide sem o comprometimento da sua estrutura, tá? Já a overlay, que são as figuras C e D, eu tenho na C perda de grande parte da cúspide, tá vendo? Uma cúspide foi embora, a outra provavelmente está comprometida. Ou na D eu tenho perda de todas as cúspides. Isso daí, na D, está simulando um preparo para a prótese, por exemplo, que é quando eu vou colocar uma coroa no dente, ok? Agora a gente pode partir para a classificação de Black propriamente dita. O Black ele buscou classificar de duas formas. Eu tenho uma classificação que eu chamo de classificação etiológica, ou também chamada de classificação biológica, e tem uma classificação artificial, tá? Essas classificações elas servem para nos guiar no momento de selecionar quais os protocolos que serão adotados para a resolução do caso daquele dente, tá? Aquela situação clínica que o paciente apresentou para você. Começando com a classificação etiológica ou biológica, ela está relacionada com as áreas suscetíveis à cárie do dente. Como assim? Eu tenho áreas que são mais suscetíveis à cárie
correm maior risco de desenvolver cárie, porque elas retêm mais, que é o caso de cicatrículas e fissuras, o que está sendo mostrado nessa imagem do lado esquerdo aí, tá vendo? Tudo que está sendo marcado por esse retângulo ou por um quadradinho são cicatrículas e fissuras. São regiões de acúmulo, regiões de fácil acometimento por cárie dos dentes. Muito encontrado em dentes posteriores, pré-molares e molares, mas eu também posso encontrar em região de cíngulo de dentes anteriores, ok? Em contrapartida, eu tenho do lado direito aí as faces livres dos dentes. São faces que geralmente não são muito acometidas por cárie, porque não retém tanto alimento assim, não retém tanto. Não serve como foco fácil ali para desenvolvimento de cárie, mas a grosso modo, cicatrículas e fissuras têm uma maior chance, uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento da cárie do que as faces livres. Na classificação artificial de Black, ele já leva em consideração dois critérios. O primeiro é a técnica de instrumentação e a restauração que esse dente vai demandar, tá? Pensando nisso, o que ele fez? Ele dividiu as cavidades em 5 grupos. A gente tem da classe 1 à classe 5. Cada classe é referente a uma localização específica dessa cavidade ou a localizações dessas cavidades que irão demandar uma mesma técnica de instrumentação e de restauração. Então, isso facilita muito na comunicação interprofissional, por exemplo, ou no meu próprio protocolo, no protocolo que eu vou adotar para o tratamento daquele dente em questão, tá? Começando pela classe 1, então, quais cavidades que entram nesse grupo? Podem ir acompanhando por essa imagem que está aí na direita, que a gente vai conversando por aqui, tá? Mas geralmente entra dentro de classe 1 aquelas cavidades que se encontram em regiões de má coalescência de esmalte. O que seria isso? Regiões de má formação de esmalte. O esmalte não tem uma qualidade muito boa, tá? Nesses casos acumula bastante, retém bastante, então as chances de desenvolver cárie são maiores. Regiões de cicatrículas e fissuras, muito comuns em oclusais de molares e pré-molares, tá? Então são regiões que, quando tem acometimento, eu tenho uma cavidade na classificação de Black, entra dentro de classe 1, tá? São essas duas primeiras imagens que a gente vê aí, esses dois primeiros modelos, na parte superior da imagem, que é um molar e um pré-molar, tá vendo? Tá atingindo a oclusal, a região de cicatrículas e fissuras. É uma classe 1. Eu tenho também classe 1 de Black quando eu tenho o acometimento dos 2/3 oclusais da face vestibular, principalmente de molares, que é o que está sendo mostrado nesses dois modelos inferiores aí da nossa imagem. Olha só, não está acometendo a oclusal, propriamente dita, porém está acometendo aqueles primeiros 2/3 da face vestibular dos molares. Quando eu tenho isso daí, eu ainda entro em classe 1, tá? E os dentes anteriores, quando que é classe 1? Quando eu tenho o acometimento das regiões de retenção, que é o caso da face lingual, dos dentes anteriores e inferiores, e da face palatina, no caso dos superiores, ok? Tudo isso daí entra dentro da minha classe 1. Agora, quando eu tenho o acometimento da face proximal do dente, eu já classifico como classe 2. E aí, considerando dentes posteriores, tá? A classe 2, ela é só para dente posterior. Então, molar e pré-molar. Quando eu tenho acometimento de face proximal de molar ou pré-molar, classe 2. E aí, esse acometimento, ele pode acontecer de 3 formas. A primeira delas é quando eu tenho o acometimento apenas da face proximal. É o que está sendo mostrado nessa imagem que está debaixo do texto aí, do lado direito. Eu tenho um acometimento só da face proximal, classe 2. Mas eu posso ter também o acometimento tanto da face oclusal quanto da face proximal. Nesses casos, mantém classe 2, tá? Eu sempre vou considerar o pior, porque a gente viu que na oclusal seria classe 1, porém, como eu tenho o acometimento também da proximal, junto, unido a essa cavidade na oclusal, eu chamo de classe 2, tá? Ou eu ainda posso ter o acometimento das duas proximais do dente, tanto mesial quanto distal, e ainda oclusal.
é o que a gente chamaria de cavidade, por exemplo, MOD, mesio-ocluso distal. Pegou as duas faces proximais e a oclusal do dente também, tá? É o que está sendo mostrado nesses modelos da esquerda aí. Ó. O primeiro lá em cima, no pré-molar, está acometendo a oclusal e depois está acometendo a distal do dente, certo? E aí, no caso desse molar que está aqui do lado dele, está acometendo a mesial, a oclusal e a distal. Então, todos esses casos de dentes posteriores, onde eu tenho o acometimento da proximal, classe 2, independente se a oclusal está junta ou não, ok? Agora, no caso de dentes anteriores, quando eu tenho essa situação, que é o acometimento da face proximal, apenas da face proximal, é uma classe 3. Entra dentro do grupo de classe 3 quando eu não tenho o acometimento do ângulo incisal, tá? Eu tenho sim o acometimento da face proximal, porém ela fica limitada apenas nessa região. O que seria esse ângulo incisal? Percebam nessa imagem aqui da direita que eu tenho a face mesial do dente, tenho face lingual ou palatina, nesse caso a gente colocaria como palatina, né? Que parece ser dente superior, mas se nos dentes posteriores eu chamo a parte de cima, digamos assim, o teto do dente, de oclusal, nos anteriores eu não tenho oclusal, mas eu tenho o que eu chamo de incisal, tá? A parte que une a face proximal do dente a essa face incisal, eu chamo de ângulo incisal, tá? A pontinha aqui mesmo. Se eu não tenho o acometimento dessa pontinha, mas tenho o acometimento da face proximal, é uma classe 3. Agora, se essa cavidade se estendeu de forma que ela conseguiu acometer esse ângulo incisal, ele foi comprometido, eu passo a ter uma classe 4, tá? Então, assim, se a gente for ver de forma geral, classe 1 eu posso aplicar para dente posterior e anterior. A classe 2 é apenas para dentes posteriores, então, molares e premolares. A classe 3 apenas para dentes anteriores, a classe 4 também. Qual a diferença da 3 e da 4? Na 3, a cavidade está limitada na proximal. Na 4, essa cavidade conseguiu acometer também o ângulo incisal, tá bom? Que é o que está sendo mostrado nessa imagem daí. Já a classe 5, ela vai englobar aquelas cavidades que acometem o terço gengival dos dentes. Não são aquelas regiões de cicatrículas e fissuras, tá? Porque senão vai entrar na nossa classe 1, mas é a região do dente mais próxima da gengiva. A gente costuma chamar essa região de região cervical, tá? Que é aquela porção da coroa que está mais próxima da gengiva. Quando eu tenho esse tipo de cavidade, eu classifico como classe 5, ok? Essa é a classificação de Black, nua e crua. Com o tempo, eles perceberam que essa classificação sozinha, ela não conseguia englobar todas as situações clínicas que eram encontradas. Então, acabava que um caso ou outro ficava vago, porque não se encaixava em nenhum desses critérios que a gente conversou agora há pouco. Então, houve a necessidade de uma atualização dessa classificação de Black, de forma a continuar valorizando o que ele propôs, porque, inclusive, é a base do que a gente usa até hoje, mas de forma que consiga recrutar aí outras situações clínicas também, tá? A primeira delas que a gente tem, complementar, é a classe 6 de Howard e Simon. Essa classe 6, ela vai englobar aquelas cavidades que são preparadas ou que estão contidas nas bordas incisais, então bem na ponta da cúspide de dente anterior ou na ponta das cúspides de dentes posteriores, que é o que está sendo mostrado nessa imagem daí, tá? A gente viu que a classe 1, ela está contida na oclusal, principalmente, mas o Black não falou nada quando comete a ponta da cúspide. Entra em quê? Ficou essa certa dúvida. Então, Howard e Simon vieram para acrescentar essa situação dentro de uma classificação, que seria a classe 6 de Howard e Simon, tá? Eu não falo classe 6 de Black, e sim desses autores. Sockwell também viu a necessidade de acrescentar, porém dentro da classe 1 de Black, como se fosse um apêndice, digamos assim, situações em que eu tenho cavidades em regiões de cicatrículas e fissuras, porém incipientes. É só um pontinho, digamos assim, tá?
quando esse pontinho está na face vestibular dos dentes anteriores, que é o que está sendo mostrado nessa imagem daí. Toda vez que eu tenho essa cavidade incipiente, em formato de ponto, na face vestibular, seja de um incisivo central, incisivo lateral ou de canino, eu coloco como classe 1 de Sockwell, ok? Dentro da classe 1 também vieram outras subclassificações, outras atualizações. Nesse caso aí, vamos começar da imagem da esquerda, desse primeiro modelinho que tem aí, que é só um pontinho. Esse daqui eu chamo de cavidade tipo ponto, tá dentro da classe 1 de Black, porém eu coloco classe 1 de Black tipo ponto, tá? Que é a atualização. É quando eu tenho apenas um ponto do sulco principal do dente, lá no oclusal, que está sendo acometido pela cavidade, ou pela cárie. Depois, quando eu tenho o acometimento desse sulco por inteiro, do sulco principal, não secundários, tá? Só o principal, eu posso chamar de cavidade classe 1 tipo risco, que é essa segunda imagem daqui, tá? A terceira, ela já mostra uma situação que é comum em premolares inferiores, que são dentes que anatomicamente permitem esse tipo de cavidade, que é a cavidade tipo olho de cobra. Se a gente for lembrar da anatomia dos premolares inferiores, a gente vai ver que eles possuem estruturas de resistência, de reforço, que é a ponte de esmalte e cristas marginais, tá? A ponte de esmalte, ela ficaria mais ou menos aqui no meio, tá? Meio inclinadinha, mas no meio. E aqui nas duas pontas, nas faces mesiais e distais, na ponta dessas faces, a gente tem as cristas marginais. Quando eu tenho cavidades que acometem a oclusal, porém essas estruturas ficam intactas e elas têm essa aparência de olho de cobra, eu posso falar que é uma classe 1 tipo olho de cobra, certo? Em contrapartida, quando eu tenho vários pontos na oclusal, principalmente de molares, eu já tenho tipo shotgun. Tiro de espingarda, se a gente fosse traduzir, tá? Então seria uma classe 1 tipo shotgun. O que eu tenho que prestar atenção aqui? Essa tipo ponto e essa tipo risco, eu posso ter tanto em molares quanto em pré-molares. A tipo olho de cobra, apenas em pré-molares inferiores. Ok? E a tipo shotgun em molares. Na classe 2 também a gente teve uma certa atualização, a começar pelo slot vertical, que é quando eu tenho uma situação que acomete principalmente premolares, tá? Tanto superiores quanto inferiores, porém eu não tenho envolvimento da face oclusal. Então, vocês lembram que quando a gente tinha a classe 2 de Black, falava que ela podia acometer só a face proximal ou a face oclusal e proximal? Esse slot vertical é uma técnica que o pessoal usa para não comprometer a estrutura da cúspide do dente, mas que consiga alcançar ali essa porção proximal do dente, sem estender muito. Quando eu tenho isso daí, eu posso chamar de classe 2 slot vertical, tá? É como se fosse individualizar uma situação clínica dentro da classe 2. Porque a gente tinha visto que entrava dentro de classe 2 quando era só a proximal, porém, nesses casos daí, ó, essa imagem, para mim, ela é clássica de slot vertical. Eu tenho, às vezes, uma cárie só na proximal do dente, eu não quero desgastar a oclusal também, eu faço essa técnica do slot para eu conseguir visualizar e também remover a cárie desse dente, tá? Um outro tipo que eu tenho também dentro da classe 2 é a tipo túnel. Isso daí, já em pré-molares e molares, é quando eu faço uma cavidade que pega a oclusal do dente, eu tenho a entrada dela pela oclusal, porém o meu foco ali é a região proximal do dente, então a face proximal, sem desgastar a crista marginal. Tá? Eu faço como se fosse um túnel mesmo. Eu entro ali na oclusal, que está sendo mostrado nessa imagem aqui, ó. E aí eu faço uma inclinação de forma que eu chego lá na proximal e a crista marginal do dente fica intacta. A crista marginal é como se fosse o teto da face proximal, dos dois lados, tá? Eu tenho as duas cristas marginais. E eu tenho ainda o slot horizontal de Rogenkamp, que é quando eu não quero fazer tipo túnel, não quero fazer o slot vertical, então eu quero de toda forma preservar tanto cristas marginais como também ponto de contato do dente.
eu entro pela lateral. Geralmente a gente faz esse acesso por vestibular, ou, dependendo do profissional, por lingual, mas eu acho que por vestibular fica mais fácil, tá? E aí eu faço como se fosse um slot vertical, porém na horizontal. Daí o nome, tá? É esse quadro clínico daqui. Por hora, pessoal, a gente vai parar por aqui para não ficar maçante. Aquela mesma ideia que eu falei com vocês, tá? Continuo usando as mesmas 3 referências, que são esses 3 livros daí. Acho que vocês encontram eles facilmente na faculdade de vocês, seja de forma online ou o livro físico também, tá? E aí podem ficar à vontade para assistirem a hora que vocês quiserem, compartilhar com quem vocês acharem que vai ajudar, tá? E curtir também, que é sempre bom, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.